Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Última semana do mês, hora de testes no Laboratório Digital. Dessa vez, levamos para a bancada os melhores notebooks à venda no Brasil. O preço dessas máquinas é meio salgado, mas elas entregam o que prometem. Testamos 3 modelos, que representam as melhores marcas disponíveis no nosso mercado. No final da edição, você confere quem levou a melhor. Antes, os outros destaques do programa de hoje. Dicas imperdíveis para você tirar o máximo do seu smartphone na hora de bater fotos. E no último capítulo da série Olhar Olímpico, o legado digital. O que vai ficar de tecnologia para o Rio de Janeiro e para o Brasil, agora que as competições olímpicas e paralímpicas já acabaram? A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. As festas se foram. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão deixar saudades. Passadas competições, sobram dúvidas sobre o famoso legado olímpico. Em que medida os investimentos feitos na infraestrutura dos Jogos podem ter vida mais longa, beneficiando os brasileiros? Quando o assunto é tecnologia, a herança dos Jogos parece ser bastante positiva. Confira. Olhar Olímpico. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Embratel, fornecedor oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A Olimpíada do Rio foi o evento esportivo mais conectado da história. Para se ter uma ideia da dimensão do que estamos falando, o tráfego de dados só dos turistas estrangeiros durante as 2 primeiras semanas dos Jogos foi 270% maior do que em toda a Copa do Mundo de 2014. Para dar conta desse recado, o projeto de telecomunicações colocado em prática foi bastante robusto. Além dos 80 mil novos pontos de acesso à internet, um belo reforço foi feito nas redes 3G e 4G em toda a cidade. Um dos requisitos do patrocínio é que a gente fizesse uma rede exclusiva, que a gente chama de backbone olímpico, mas é uma rede metropolitana, que são só 370 quilômetros, com 3 vias, 3 feixes de fibra, um para o Comitê Olímpico, um para a OBS, por motivos óbvios, e um para clientes. Agora, a maior parte da infraestrutura que atendeu milhões de pessoas durante os Jogos a partir do dia 23 de setembro, quando a Paralimpíada encerrar o período de competições no Rio, será reaproveitada e ficará como legado para a cidade, melhorando as condições para os clientes dos serviços de telecomunicações. Um dos grandes ganhos é o cabeamento da fibra ótica. Em alguns locais, como a região do Maracanã e de Copacabana, a nova rede vai complementar a existente. Os ganhos serão notáveis, até embaixo da terra. A gente está passando um cabo de fibra ótica para cumprir o compromisso e esse cabo vai ficar, então a cobertura, naturalmente a cobertura dentro dos trens tende a melhorar, dentro do trem do metrô. Mas é especialmente nas regiões de Deodoro e do Parque Olímpico que o legado de telecomunicações é ainda mais visível. Originalmente, Deodoro é uma área militar que, por motivos óbvios, tinha pouco usuário final. Então, era uma área carente de cobertura, ou tinha uma cobertura mínima. Lá, se antes tinham 4 estações fixas, hoje, além dessas, nós estamos crescendo as estações em prédios locais, porque criou-se vila de sargentos e áreas definitivas, e a cobertura móvel. Isso vai ser mais importante e mais visível nas áreas carentes da cobertura.
Tamanha é a infraestrutura deixada que especialistas afirmam que o Rio de Janeiro ganhou um potencial enorme de, muito em breve, se tornar uma cidade ainda mais inteligente com diversos sistemas interligados. Mais do que isso, com a experiência de uma Olimpíada, a cidade tem agora uma capacidade gigantesca de sediar eventos de grande porte e simultâneos. E essa medalha de ouro é de cada um dos cariocas. Sobrou para eles. Olhar Olímpico. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Embratel, fornecedor oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E ainda hoje tem um laboratório digital. Pensando em comprar um notebook e disposto a investir numa máquina que vai durar bastante tempo? Testamos os melhores aparelhos à venda no Brasil. Tem também as nossas dicas para você tirar o máximo do seu smartphone, quando o assunto é tirar fotos. O Olhar Digital Plus volta já. Quem trabalha nos bastidores também é herói olímpico. E a Cisco está com eles, fornecendo redes e servidores para conectar o Rio de Janeiro ao resto do mundo. Cisco, apoiador oficial, celebrando os heróis dos bastidores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Eles vencem cronogramas, ultrapassam metas, superam desafios e quebram recordes com a melhor infraestrutura de serviços e soluções. A Embratel está entregando uma Olimpíada. Imagine o que ela pode fazer pela sua empresa. Tirar fotos com o smartphone já é mais que simples diversão. Em alguns casos, serve até para resolver problemas de trabalho e para facilitar o dia a dia. Já pensou que pode ser muito útil, por exemplo, ter os seus documentos fotografados para facilitar o envio pela internet? E pensando nisso, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, preparou uma lista mais que bacana, com aplicativos que tiram o máximo do seu smartphone em favor das suas fotos. Oi, Lu! Vamos às dicas? Oi, Marisa! Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. Hoje eu vou te ensinar uns truques para deixar as fotos incríveis, olha só! Para começar, limpe a lente da câmera. Muita gente não imagina que a lente suja pode deixar a foto embaçada. Use sempre um tecido suave para limpar e não riscar a lente, tá? Outro ponto importante para uma boa foto é a iluminação. Não tire fotos contra a luz, porque vão ficar escuras. Se estiver em um ambiente com uma janela no lugar onde você vai tirar a foto, por exemplo, não fique de costas para ela. Fique de frente para a luz que entra pela janela, tá? E evite usar o flash quando estiver em um lugar muito escuro, porque ele só vai deixar um clarão na imagem. Mas pode usar em ambientes claros para deixar as fotos com mais detalhes e mais preenchimento. E para facilitar, olha essa dica! Você pode ajustar o ISO da câmera, que é a quantidade de luz que ela consegue captar. No iPhone, é só entrar na câmera e pressionar a tela até aparecer um solzinho. Arraste o sol para baixo para diminuir a quantidade de luz ou para cima para aumentar. Já no Android, esse ajuste varia de acordo com o modelo do celular. Mas não se preocupe, você pode baixar um aplicativo como a Better Camera, que permite mudar o ISO.
E para ficarem incríveis, as fotos não podem ficar tremidas, não é mesmo? Então, procure manter os braços próximos do corpo para ter mais estabilidade. Mas se ainda assim as fotos ficarem tremidas, você pode usar o aplicativo A Better Camera para isso também, ou o Camera Awesome. Esses apps costumam ter um modo de estabilização que só tira a foto quando a câmera não está em movimento. Bom, agora é só caprichar no clique. E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo. Não se esqueça, acesse olhardigital.com.br, clique no canal da Lu e envie suas dúvidas. E no próximo bloco tem o Laboratório Digital. Se você está pensando em comprar um notebook, não pode perder nossos testes com as melhores máquinas à venda no Brasil. Dell, HP e Samsung se enfrentaram em nossas bancadas. Veja quem levou a melhor. O Olhar Digital Plus volta já. Quando o assunto é computador, muitas vezes é melhor investir um pouco mais na hora de comprar, para garantir que a máquina esteja com você por mais tempo. É claro que muitas vezes o orçamento não permite aventuras maiores, mas se você estiver em busca do que há de melhor à disposição no mercado brasileiro, confira o resultado do embate entre os top de linha das principais marcas presentes por aqui. A disputa foi das mais acirradas. Um belo olé na crise. Apesar do momento ainda desfavorável no país, um recente levantamento da consultoria IDC indica que alguns produtos de alto valor agregado vêm apresentando bom desempenho de vendas, entre eles os notebooks top de linha. Com base nessa informação, decidimos testar e comparar os melhores modelos high-end disponíveis no mercado brasileiro. Como de costume, convidamos algumas marcas. 3 aceitaram o desafio. Na nossa bancada de testes, colocamos lado a lado os modelos XPS 13 da Dell, EliteBook Folio 1040 G3 da HP e Style S50 da Samsung. Preparados? Então, vamos aos testes. Comparar modelos top de linha é pensar um nível acima. Tem que ser tudo do melhor. A gente sempre deixa claro que design é questão de gosto, claro, mas algumas peculiaridades agradam mais. Visualmente, da caixa para a bancada, o que menos chamou nossa atenção foi o EliteBook da HP. O acabamento é de primeira, todo em metal, mas ele é bastante tradicional, tem mais cara de equipamento corporativo. É também o mais pesado e grosso dos três, com 1,51 kg e 15,9 milímetros de espessura. Com apenas 860 gramas e só 13,4 milímetros de espessura, o Samsung Style não é só o mais fino, como incrivelmente mais leve que seus concorrentes. Na palma das mãos, a leveza surpreende. Por outro lado, o acabamento em plástico dá uma certa impressão de fragilidade do notebook. O que não agradou muito foi a borda em volta da tela. Na questão ergonomia, certamente o melhor da bancada, leve e fino. O Dell, na nossa opinião, é o mais estiloso. Apesar da tela de 13 polegadas, ele é muito compacto e tem dimensões externas minúsculas. A tela é praticamente sem bordas. A espessura varia de 9 a 15 milímetros. Não é tão leve quanto o Samsung, nem tão pesado quanto o HP. O XPS 13 tem 1,29 kg. O acabamento em bloco único de alumínio aparenta ótima durabilidade. Por dentro, o charme é para o acabamento em fibra de carbono, com leve toque emborrachado na área do teclado. O Dell foi nosso escolhido no quesito design. Tanto o Dell XPS 13 quanto o Samsung Style S50 trazem embarcado a 6ª geração do processador Intel Core i7 e 8 GB de memória RAM. Já o EliteBook 1040 da HP está com processador Intel Core i5, mas os mesmos 8 GB de RAM. Comparar apenas alguns números não é justo. O que realmente importa é o desempenho da máquina com tudo que ela traz por baixo do teclado.
No laboratório digital, os equipamentos são testados para o uso cotidiano. Tarefas como navegar na internet, redes sociais, ouvir músicas, trabalhar com imagens, assistir vídeos em alta definição e, de repente, tudo ao mesmo tempo. Afinal, é assim que a gente usa, né? Depois de algum tempo de uso, comparando os modelos, ficou claro. Nas condições que testamos, não foi possível notar diferença ou superioridade de nenhum dos equipamentos, ainda que em números, um seja pouca coisa melhor do que o outro. O que interessa é que todos são notebooks extremamente rápidos e não deixam nada a desejar no quesito performance. Talvez por ser uma máquina voltada para o meio corporativo, o HP EliteBook foi o que causou menor impacto nesse quesito. O display com tecnologia LED de 14 polegadas tem resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels. Comparado aos outros aparelhos, a qualidade da tela deixa um pouco a desejar. Ainda que bem equilibrada e com ótima definição, o contraste é abaixo do esperado e as cores não são tão vívidas. O Style S50 da Samsung tem tela de LED de 13.3 polegadas. A resolução máxima, assim como o HP, é Full HD de 1920 por 1080 pixels. Com alto brilho e ótima saturação, as cores se destacam na tela. Muito melhor para assistir vídeos e filmes. Também com 13.3 polegadas, o modelo da Dell é o único com tela sensível ao toque. O display Quad HD tem resolução de 3.200 por 1.800 pixels. A qualidade da tela se compara ao Samsung, ótimo brilho e saturação. Mas o contraste é ainda melhor do que os outros dois rivais. Ponto importante para o Dell XPS 13. Os 3 modelos saem de fábrica com a mais nova versão do sistema operacional da Microsoft, o Windows 10. A plataforma ganha a melhor funcionalidade da tela sensível do Dell XPS 13. A única diferença nesse quesito é que enquanto os notebooks da Dell e da Samsung trazem instalada a edição Windows 10 Home, o HP EliteBook vem com o Windows 10 Pro embarcado. A principal diferença entre as duas versões é a quantidade de recursos disponíveis para o usuário corporativo, como recursos avançados de gerenciamento, criptografia diferenciada e uma versão diferente da loja de aplicativos do Windows, a Business Store. Este é mais um ponto que as 3 máquinas top de linha se equiparam. Todas elas trazem memória flash em um SSD de 256 GB de espaço interno. Comparado aos tradicionais discos rígidos, as unidades de estado sólido, os SSDs, deixam o equipamento muito mais rápido, tanto para fazer boot quanto para reiniciar. Tudo bem, a gente pode até dizer que 256 GB não é assim tanta coisa, mas com a facilidade dos serviços de armazenamento em nuvem disponíveis atualmente, isso deixou definitivamente de ser um problema. Os 3 modelos têm conexão Bluetooth 4.1 de Wi-Fi. Todos têm 2 saídas USB 3.0 e HDMI. O que se destaca aqui são os aparelhos da Dell e da HP. Ambos trazem o novo USB Type-C 3.1 e porta de entrada para cartão SD. Assim, o mais justo foi então decretar um empate técnico entre as duas concorrentes. Em qualquer comparação de dispositivo móvel, como é o caso dos notebooks, bateria é uma avaliação muito importante. Se o que o usuário busca é mobilidade, a ideia é ficar o mais tempo possível longe da energia elétrica. Os 3 modelos usam baterias de íon lítio. Com uma bateria de 6 células, a HP se limita a dizer que o EliteBook tem longa duração, mas não especifica sua autonomia. Em testes, a bateria do HP ultrapassou as 10 horas de uso. Aqui, vale lembrar que a autonomia de bateria pode variar de acordo com a forma como o notebook é utilizado. O modelo da Samsung promete até 10 horas de uso contínuo longe da tomada. Mais uma vez, o destaque fica por conta do Dell XPS 13, com uma bateria bastante robusta de 4 células e promessa de até 18 horas de duração. De baixo para cima, do mais barato para o mais caro, o Samsung Style S50 foi o que encontramos com menor preço, em um período promocional de 8 por R$ 7.200. Em seguida, já um tanto mais caro, o Dell XPS 13 é vendido por R$ 9.500. Já o modelo da HP, o Elite Folio 1040 G3, além de ser encontrado apenas em lojas específicas de equipamentos corporativos, ainda é o mais caro da turma, bem perto de R$ 10.000, R$ 9.950. Como é de costume, quando os equipamentos comparados são realmente tops de linha, a definição do vencedor está nos detalhes. Os 3 notebooks são realmente bons e não decepcionam em nenhum quesito, muito pelo contrário.
Mas em uma análise minuciosa, nosso pódio ficou assim. Em terceiro lugar, o HP Elite Folio 1040 G3. Além de ser o mais robusto e pesado, a qualidade da tela ficou atrás dos seus concorrentes aqui na bancada. Em segundo lugar, com destaque para o valor mais atrativo entre os 3 modelos, o Samsung Style S50 e toda a sua leveza e ergonomia. Sem contar a tela, que abre 180 graus. Apesar de parecer frágil, é um notebook incrível. Se as 10 horas de autonomia da bateria deixaram um pouco a desejar, a qualidade do display de LED surpreendeu com todo o brilho e saturação combinados com a definição Full HD. Vencendo a maioria das categorias no detalhe, o grande vitorioso do laboratório digital deste mês é o notebook Dell XPS 13. Mesmo que não seja o mais leve da categoria, o aparelho é extremamente compacto. A tela tem resolução Quad HD e é um show à parte. Isso sem contar com a quase inexistência de borda no display. É uma máquina super rápida que atende até usuários mais exigentes. E a cereja do bolo é a longa duração da bateria, 18 horas. E você, concorda com a nossa escolha? Tem algum desses aparelhos ou já experimentou algum deles? Bom, deixe sua opinião, tá legal? Participe com a gente! Acesse olhardigital.com.br e fique por dentro de tudo que movimenta a era digital. Nosso site está organizado em 2 grandes áreas, uma geral e outra pro. Na área geral, você confere notícias, vídeos, reviews e reportagens especiais para você se sentir em casa na era digital. Na área Pro, o conteúdo é voltado para quem usa tecnologia no dia a dia do trabalho ou para tomada de decisões no mundo das empresas. Explore nosso conteúdo e faça parte da galera mais conectada do Brasil. Semana que vem tem mais Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!